Então, eu passei a tarde toda aqui hoje na igreja e pensando sobre aquilo que iria partilhar com vocês hoje aqui. E eu queria falar sobre um tema que eu acho que eu não falei sobre isso aqui ainda na liga. Posso ter tocado aqui ou ali em uma mensagem, mas eu queria falar sobre vocês sobre o que é perdão e sobre a necessidade de perdoar. Em Mateus capítulo 6, do verso 14 ao verso 15, olha o que vai dizer Mateus, o Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 14 a 15, vai dizer assim: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai, está falando de Deus, o Pai Celestial de vocês, que está no céu, também perdoará vocês. Perceba que é uma condição. Se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, se vocês fizerem isso, o Pai de vocês, que está lá no céu, também vai perdoar vocês. Mas, Jesus está falando, mas se vocês não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês, que está lá no céu, também não perdoará as ofensas de vocês. Quem quer ser perdoado por Deus, precisa perdoar as pessoas. Se eu não perdoar as pessoas que me ofenderam, Deus não me perdoa. Essa é a condição. A gente fala muito de perdão, Deus me perdoa, Deus, eu falei isso, Deus, eu fiz isso, mas a gente não quer perdoar. Quando a gente não perdoa, a gente se coloca num patamar, num degrau, onde a gente se acha melhor do que a pessoa. E eu tenho ficado muito impressionado com a necessidade e a ausência de perdão nos nossos dias atuais. A proliferação das necessidades de perdão, elas estão caminhando numa progressão geométrica. São agressões verbais, são agressões com olhares, a indiferença que agride tanto quanto outra agressão, a frieza nos relacionamentos, a mensagem que os olhos transmitem de que não me importa, haja o que acontecer, é problema seu. A verdade é que nós somos diariamente levados a que de alguma forma perdoar. A falta de perdão abre porta ou abre as portas para doenças mentais, físicas e emocionais. Há muitas pessoas doentes por falta de perdão. Há muitos casamentos destruídos, há muitas famílias destruídas por falta de perdão. O doutor Vicente Filizola, psiquiatra cristão, ele disse que se houvesse liberação de perdão, pelo menos 30% dos internados em clínicas psiquiátricas do Recife, se houvesse perdão, 30% dos internados nas clínicas psiquiátricas teriam alta. Se essas pessoas que estão internadas em clínicas psiquiátricas, se elas liberassem perdão, 30% teriam alta e voltariam para sua casa, para sua família, para os seus afazeres. O perdão, ele é um princípio fundamental na vida de um cristão. O pastor americano Tim Keller diz que sem o exercício diário do perdão, não há relacionamento que subsista. A maioria das pessoas está muito bem com o princípio do perdão, mas elas não estão muito bem com a prática do perdão. O princípio, ok, praticar o perdão, aí já é outra coisa. E é por isso que C.S. Lewis disse:
É fácil falar do perdão até chegar a hora de perdoar. É fácil falar. Se assim não está dizendo, olha, é muito fácil falar do perdão. É fácil pregar sobre o perdão até chegar a hora que eu tenho de perdoar. É fácil sim fazer um sermão sobre perdão, dar uma aula sobre perdão, até chegar a hora de se praticar o perdão. Deus te trouxe aqui hoje, querido, querida, para você liberar perdão para alguém. Alguém que lançou uma palavra para você e te machucou. Alguém que fez alguma coisa com você e tem te magoado, você tem sofrido por isso. Deus te trouxe aqui para você lançar essa pessoa que te ofendeu, para você colocar essa pessoa diante de Deus e você liberar o perdão. E tem perdão de Deus aqui hoje para você, tem graça de Deus para você ser curado, para você ser restaurado hoje, em nome de Jesus. A palavra bíblica do Novo Testamento, que define perdão, a palavra no original grega, significa soltar. No grego, a palavra perdão significa soltar, deixar ir. Numa referência aos remadores de barco que levantavam a âncora na hora de partir. Ou seja, perdoar significa liberar. Perdoar significa cancelamento de uma obrigação. Perdoar é a morte de uma obrigação. E para nós cristãos, biblicamente, perdoar não é um conselho. Perdoar é um mandamento, é uma ordem de Jesus. E o texto que lemos, ele vincula o perdão de Deus a mim, a minha capacidade de perdoar você. E diante de um mandamento, de uma ordenança de Jesus, diante de uma ordem de Jesus, há duas opções para mim e para você: obedecer ou desobedecer. Você pode criar argumentos, mas o resumo de um cristão diante de um mandamento de Deus é só esse: obedeço ou não obedeço. E a segunda coisa que eu aprendo sobre perdão na Bíblia é que não há limites. Não há limites para o perdão. A gente é assim, né? A pessoa fere com a gente, eu te perdoo. Aí 2 vezes eu te perdoo, 3. Não, 3 vezes já quer me fazer de besta? Não há limites para o perdão. Outro dia escutei de um pastor, seu pai foi à cadeia. Sentou na cela com a pessoa que tirou a vida do seu filho. Olhou nos olhos daquele que tiraram a vida do seu filho e disse: olha, eu quero dizer uma coisa para você. Doeu e vai doer para o resto da minha vida. Mas aquele a quem eu sirvo, aquele a quem eu amo, me mandou que viesse aqui dizer para você que você está perdoado. Cancelamento da dívida. Deixar a pessoa ir. Isso é fácil? É fácil falar daqui. Mas isso é obediência. É por isso que quando Pedro pergunta: Senhor, Pedro pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão num dia? 7 vezes? E Jesus disse: não apenas 7 vezes, Pedro, mas até 70 vezes 7. E isso aqui que Jesus está dizendo não é uma questão de matemática. É uma expressão idiomática, hebraica. Ou seja, Pedro, não tem limites para você perdoar o seu irmão. E eu gosto da sinceridade de Pedro, porque quando Jesus diz isso, Pedro emenda de lá e diz: então, Senhor, aumenta a minha fé, porque com a dosagem de fé que eu tenho, não dá. E nós somos como Pedro. A gente acha que só deve ser 7 vezes mesmo. E é impressionante essa junção do perdão com o perdoado, porque quando eu perdoo, eu sou perdoado. Eu perdoo e eu sou perdoado.
Isso porque temos a consciência do quanto fomos perdoados por Deus. Escute isso aqui. Quem não tem medido a extensão do perdão que recebeu de Deus, vai ser sempre mesquinho no perdoar. Quem se enxerga, quem olha para si mesmo, será misericordioso com o próximo. Quem tem noção do quanto Deus nos perdoou e nos perdoa dia e noite, vai ser sempre misericordioso e perdoador com o próximo. A Bíblia diz: quando o Oriente está longe do Ocidente, tanto Deus tem afastado de nós as nossas transgressões. Isso se chama perdão. Mas a outra coisa, em terceiro lugar, e eu falei que era uma reflexão, e é uma reflexão bem objetiva, eu quero ser, porque eu quero que o Espírito Santo me deixe no seu coração. Eu quero descansar que eu estou falando aquilo que Deus colocou no meu coração para falar com você. Que você vai ser ministrado e que você vai perdoar em obediência ao Senhor. Em terceiro lugar, a falta de perdão nos mantém em cativeiro. A falta de perdão nos mantém numa cela, preso. A ironia da ausência de perdão é que a pessoa não percebe que quem está em prisão é ela que não perdoou. Não é o ofensor que está na prisão, sou eu que estou na prisão porque não consigo liberar outra pessoa. Mas o grande problema em perdoar é que olhamos exclusivamente para o mal que nos foi feito e cultivamos tamanha insatisfação em nossos corações e consideramos injusta qualquer possibilidade de perdoar quem nos lesou, quem nos ofendeu, quem nos feriu. Nós não pensamos na possibilidade de perdoar a pessoa que nos machucou. Criamos uma cela nos nossos corações. E ali naquela cela que criamos no nosso coração, colocamos a pessoa que nos magoou. E nos tornamos então carcereiros daquela cela, para garantir que aquela pessoa não vai de maneira nenhuma escapar daquela cela e daquela prisão. Mas quando fazemos isso, nos tornamos escravos daquele sentimento. A única possibilidade que temos para lidar com o perdão, a única possibilidade que temos para lidar com o perdão é entender que fomos perdoados de uma dívida ainda maior por Deus. E é nesse sentido que Jesus complementa a sua resposta a Pedro, quando Jesus conta a seguinte parábola. Escute. Jesus disse para Pedro: Pedro, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto de contas, foi trazido à sua presença um servo que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como esse servo, Pedro, não tinha condições de pagar a sua dívida, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, os seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Então Pedro, o servo, prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo, por favor, tenha piedade de mim. Pedro, o Senhor daquele servo teve compaixão dele, teve misericórdia dele e cancelou a sua dívida e o deixou ir. Está vendo a conexão?
Mas quando Pedro, aquele servo, saiu dali perdoado, com a dívida cancelada, aquele servo ao sair, ele encontrou um de seus servos que lhe devia 100 cenários. Sabe o que foi que ele fez, Pedro? Ele agarrou o servo que lhe devia 100 cenários e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos diante dele, Pedro, e implorou-lhe, dizendo: tenha paciência comigo, por favor, tenha misericórdia, tenha compaixão, eu vou lhe pagar. Mas Pedro, ele não quis ter paciência, ele não quis perdoar a dívida, Pedro. Antes, Pedro, ele saiu e mandou lançar o homem que lhe devia que lhe devia aquela dívida, ele mandou lançá-lo na prisão, Pedro, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos que iam passando, companheiros dele, viram o que estava acontecendo, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então Pedro, o Senhor chamou o seu servo e disse: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Não deveria você fazer a mesma coisa com ele? Do mesmo jeito que eu fiz com você, cancelei a dívida, perdoei você, deixei você ir. Você deveria fazer a mesma coisa? Irado, o seu senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo que devia. E aí Jesus encerra a parábola contando para Pedro, dizendo assim: assim também Pedro lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Vocês estão percebendo como isso aqui é sério? A dívida que nós tínhamos com Deus, a mágoa que nós causamos a Deus, é infinitamente maior do que qualquer coisa que possa ter sido feita contra mim e contra você. A Bíblia diz que nós jamais poderíamos pagar essa dívida do pecado. E mesmo assim Deus escolheu nos perdoar. A Bíblia diz que para nos perdoar, para pagar nossa dívida, Ele mandou Jesus morrer naquela cruz, porque nós não tínhamos como pagar a dívida. E naquela cruz Jesus disse: teletestai, está pago, não há mais dívida agora, eu paguei, está cancelado. E mais do que isso, Ele quitou a dívida que tínhamos. Nós fomos perdoados por uma dívida que nunca, jamais poderíamos pagar. Igual aquele servo da parábola. Havia um missionário no Quebec, no Canadá, que trabalhou entre os esquimós. E ele disse que quando foram traduzir a Bíblia para o dialeto esquimó, houve uma grande dificuldade. No idioma deles, na linguagem esquimó, não existe a palavra perdão. Eles não sabem o que é isso. E os missionários disseram: e agora? Como é que nós vamos fazer? Até que descobriram uma expressão muito usada entre eles, que encaixou perfeitamente. E a palavra perdão na Bíblia foi traduzida para a língua esquimó a seguinte frase. Olha o que foi que eles traduziram para a língua esquimó a palavra perdão da Bíblia. A seguinte frase: não pensar nisso nunca mais. Você lê a Bíblia no dialeto esquimó, dos esquimós do norte do Canadá, você não vai encontrar a palavra perdão, mas vai encontrar essa expressão que substituiu: não pensar nisso nunca mais. É por isso que Deus diz:
dos teus pecados, jamais me lembrarei. Não é não lembrar do ponto de vista de perder a memória. Você acha que o Deus onisciente se esquece? Não, é não levar em conta, é não cobrar, é dizer: descanse, está consumado, está quitado, pode ir, é liberar. Conta-se que um homem pecou e pediu perdão a Deus, e o Senhor lhe perdoou. E o homem, então leve e feliz, continuou o seu caminho. Mas adiante, contudo, cometeu o mesmo erro. Teve um novo deslize e ficou muito triste, muito envergonhado. A alegria foi se esvaindo e ele começou a fugir da presença de Deus. E ao vê-lo tão triste, fugindo, diz a história que Deus lhe perguntou: por que você anda assim, meu filho, fugindo de mim? E ele respondeu: Deus, eu estou com vergonha do Senhor. Sim, filho, mas vergonha de quê? Ah, Senhor, vergonha desse meu pecado. Filho, basta que você me peça perdão e se arrependa, e se estiver arrependido, eu o perdoo. E o homem disse: eu estou arrependido, pai, mas estou com vergonha porque essa é a segunda vez que lhe peço perdão pelo mesmo pecado. E Deus olhou para o homem e disse: segunda vez? E qual foi a primeira vez? Querido, querida, não deixe o seu coração se tornar escravo de maus sentimentos. Não deixe a amargura criar raízes no seu coração. Aprenda do amor de Deus e perdoe com esse amor. Com certeza isso trará satisfação verdadeira ao seu coração. Que Deus guie os seus passos. Que Ele nos ajude nessa noite. Que Ele nos ajude a perdoar. Para que então sejamos perdoados por Ele.